E aí pessoal, de volta aqui, né? Vamos continuar nosso estudo aqui de programação orientada a objeto. A ideia é a gente ir de forma bem lenta mesmo, tá? Porque eu quero que vocês assimilem o máximo que puderem, porque vai ser fundamental na vida profissional de vocês. E só recapitulando rápido, a gente provou na aula passada que a gente consegue construir classes com a palavra reservada class e o nome do objeto que eu quero representar do mundo real no mundo computacional, né? Lembra que programação orientada a objeto é a ideia de trazer o mais próximo possível, né, aqui dentro do mundo computacional, o que existe ao redor da gente, né, de acordo com o programa que a gente está fazendo. Se a gente está fazendo um programa de locadora, vai existir a classe carro, vai existir a classe pessoa, vai existir a classe locação, que vai fazer a locação do carro. Então a gente traz sempre os nomes reais do nosso cotidiano, da nossa vida, para representar o nosso projeto no mundo computacional. Então a gente fez carro aqui, tá? A gente viu também que existem os membros de uma classe. Esses membros nós falamos que tinha os atributos de uma classe e tinha também o comportamento de uma classe, atributos ou características, comportamento ou funções, e esses nomes ainda pode ter mais alguns na literatura, a gente encontra isso, mas de boa, esses nomes já são suficientes para esse entendimento. Então a classe com os seus membros, que a gente falou que pode ser características ou atributos, funções ou comportamento. Beleza. Mas percebam o seguinte, classe aqui é apenas um trecho de código, não está na memória da aplicação, é um código que está escrito lá, ele entende que quando precisar ele vai usar essa forma, né? Usando o exemplo de uma forma de bolo que faz diversos bolos, se não tiver o bolo lá dentro não vai fazer bolo, quer dizer, é apenas uma forma guardada. E aqui é exatamente isso, é apenas uma forma que caracteriza um carro na vida real. E a gente vai falar um pouco mais sobre abstração, instância, objeto lá na frente, tá? Imagine agora apenas isso, que é um carro que tem suas características de comportamento e características e que não está na memória. Para eu colocar na memória, eu preciso executar alguns comandos, tá? Beleza, vamos começar aqui a fazer isso. O método main, nós já falamos no início, que é a função especial do Kotlin, que é o entry point da aplicação, né? O ponto de entrada que starta a minha aplicação Kotlin, tá? Então é a função principal de início de uma aplicação Kotlin. Turma, quando a gente fala em classe, entendam classe como uma estrutura de dados. Tá? O que é isso? Não complica não, professor. Vamos lá, ó. Se eu tiver aqui var, nome do tipo string, e eu depois disser, cara, agora o meu nome recebe João. Lembram disso? Eu tenho uma variável e a estrutura de dados que ela vai receber, o tipo de dado que ela recebe, é do tipo string. E tem algumas regras, né? Se é do tipo string, eu não posso fazer aqui, ó, e dizer que esse cara aqui é 1. Tá vendo que ele não aceita? Para isso aqui eu tenho outro tipo, eu tenho outra estrutura de dados. Então, para o string, eu tenho aqui o nosso amigo João, que é string. Então, percebam que carro nada mais é do que uma estrutura de dados personalizada. Então, a gente está criando um tipo de dado, uma gavetinha. Lembra da gavetinha no início que eu falava, que era a nossa variável, um espaço de memória que eu digo que é string, a gavetinha só recebe string? Mesma coisa aqui, tá? Carro, então, é uma estrutura de dados um pouco mais complexa, porque agora eu falei que eu dividi, né? Eu dividi essa gavetinha, ó, em compartimentos. Aqui é o comportamento dela e aqui são as características. Então, pense sempre assim, eu tenho um tipo de dado que eu mesmo criei, agora não é mais string, int, double, boolean, é um tipo que eu, como programador, eu criei, que eu dei o nome de carro. E dentro dessa gavetinha, onde a gente vai poder guardar as informações, eu tenho três compartimentos. Eu tenho um compartimento motor, que é do tipo double, eu tenho um compartimento core, que é do tipo string, e tenho um compartimento modelo, que é do tipo string também, tá? Então, é uma gavetinha complexa, né? E como é que eu faria isso, então? Do jeito que eu fiz para string, como é que eu faço, então, criar uma variável que seja do tipo de uma estrutura que eu mesmo criei? Muito bacana também, ó. Var, vou dizer que é um Fusca, só para representar um objeto, carro, né? Que é igual, ou melhor, do tipo carro.
se esse cara é do tipo carro, do mesmo jeito que eu fiz aqui na linha 19, ó, apenas ao invés de ser string, ele é um carro. E tá tudo bem. Carro agora, ele é do tipo carro. Olha aqui embaixo, do tipo carro. Beleza? Vamos lá, até agora tá igual, como se fosse um tipo que já existia na linguagem. String, double, enfim. Depois eu peguei esse cara aqui e disse, ó, esse cara aqui é João. Será que eu consigo fazer isso? Fusca agora é igual a o quê? Ah, sei lá, eu disse que tinha divisões, né? Compartimentos, motor, cor e modelo. Será que ele aceita dizer que é azul direto aqui? Ó, ele não vai entender. Porque azul, ó o que ele requer um carro. E ele encontrou um string. De fato, isso aqui é um string. A primeira diferença, turma, assim, bem forte aqui, que a gente tem que entender, fazendo analogia com as nossas gavetinhas, é que quando a gavetinha não tem compartimento, por exemplo, a gavetinha de strings, eu coloco na memória, tá? A gavetinha memória, eu coloco nessa gavetinha ou nessa memória apenas um tipo de dado. Então ela está preparada para receber. Quando eu digo que essa gavetinha, né, ou essa memória é do tipo carro, eu apenas estou dizendo que é uma gaveta complexa, mas dentro dela tem divisões. Então eu não posso simplesmente chegar lá e jogar um dado, como eu joguei aqui, ó, azul, porque ele não vai saber em qual desses carinhas, em qual desses compartimentos eu posso colocar. Perceba até que tem duas strings, né? E mesmo que não tivesse apenas um string, ele não saberia qual colocar. E não é porque ele não tem inteligência para isso, é porque ele precisa que você tome a decisão em qual compartimento colocar. Tá? E como é que eu faço então? Eu já acessei a gavetinha, como é que eu faço para acessar um compartimento dessa gaveta? Aí nós temos um operador, turma, chamado ponto, tá? A gente põe um ponto depois da variável, quando você abre a gavetinha, você põe um ponto lá, né? Imagina isso. E percebam que a própria IDE já mostra os compartimentos que eu tenho, ó. E daí eu escolho qual compartimento naquele momento eu vou colocar dados. Ó, cor, ficou azul. Aí tudo bem, funciona. Deu um errinho no Fusca ali, mas vamos já entender. Ó, assim funciona. E por que não deu para colocar? Não inicializamos, ó, ele vai mostrar aqui. Ó, Fusca deverá ser inicializado. Mas poxa vida, João não deu certo? Deu. Aí vem uma segunda diferença. Nome do tipo string é de um tipo só. Então ele já vai entender que a inicialização dele é feita quando eu atribuir o valor. Em classes, que é um tipo complexo, eu preciso inicializar antes com algum objeto que seja do tipo carro. Objeto vamos falar depois, tá? Mas entenda o seguinte, eu preciso dizer que isso aqui, ó, é um carro e é assim que eu faço a referência. Eu coloco o nome da minha classe, abro e fecho parênteses. Isso aqui é um construtor e a gente vai falar também nas próximas aulas sobre construtor, tá? Vamos focar aqui só nessa parte simples. Então eu tenho uma variável Fusca, que é do tipo carro, e eu começo ela com carro. Perceba até que carro já tem algumas informações dentro dele, ó. Então agora o meu Fusca ficou um carro azul com motor 2.0. Quer ver como ficou? Vou pegar isso aqui, vou apagar por enquanto, tá? E vou só imprimir. Vou imprimir meu Fusca e o motor dele. Percebam também que para eu imprimir, para eu acessar um compartimento quando é classe, né, a gente vai chamar isso aqui de objeto, eu preciso colocar o nome dessa variável que é do tipo carro e consigo acessar os compartimentos através do ponto também para imprimir. Então se eu rodo essa aplicação, percebam que o motor do carro, ó, é 2.0, porque quando eu disse que Fusca é igual a um carro, e esse carro é esse trecho de código aqui, ó, eu já tinha falado que o motor era 2.0, beleza? Posso alterar esses valores? Com certeza. Eu posso chegar aqui, pegar exatamente esse Fusca que eu acabei de criar lá em cima e dizer que a cor dele, por exemplo, o motor, né? Vamos alterar o motor. O motor dele recebe 1.6. Acabei de alterar o carro Fusca, que era 2.0, para 1.6. Nada demais, turma. Eu apenas fui no compartimento da minha variável e alterei o valor dela. Do jeito que se eu pegasse aqui e colocasse nome, agora é Edu. Então, o meu nome agora dessa variável, nome, vai ser Edu. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. O motor era 2.0 quando eu imprimi nessa linha.
Se eu mandar imprimir novamente, o motor agora vai aparecer o 2.0, porque era isso. Depois que eu alterei, vai aparecer o motor 1.6, tá? Beleza, vamos rodar para a gente ver. Tá dando um errinho aqui, não tá? Tô achando que tá, mas vamos lá. Vamos rodar aqui, se tiver a gente ajeita, não tem problema. Não, tava não, eu achei que tivesse. Bom, ó, 2.0 e 1.6. Percebem que o motor que ele trouxe primeiro é o que já existia na classe e depois apareceu o motor que eu alterei? Então, assim, é dessa forma mais ou menos que a gente vai trabalhar com classes e vai criar os nossos objetos e vai ter conversa de uma classe com outra, porque imagine que eu tenho um carro de uma locadora, voltando a esse exemplo, e alguém vai alugar. Então eu preciso disponibilizar aquele carro para quem está alugando, né? Tem o nome do cliente com o carro que ele escolheu. Então começa a complicar bastante, só que não adianta a gente saltar para isso. É importante que a gente entenda um pouco mais o que é uma classe, como é essa estrutura que a gente está criando, como é que eu consigo acessar esses compartimentos das nossas gavetinhas, que é diferente de um tipo normal que já vem na linguagem, como string, como int, boolean, tá? É esse modelo aqui que eu quero que a gente comece a entender mais, tá? Próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre objetos, sobre instâncias, sobre, poxa, diversas coisas, tá? Não dá nem para falar agora porque eu vou dividir essa aula em 500 aulas. Abraço e até daqui a pouco.